A FCJ Venture Builder apresenta o podcast Inovação na Veia. Seja muito bem-vindo. Eu sou Mariela Parolin e estarei com você nessa jornada, que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Eu tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Pega o seu café e vai ouvir uma música. Sabe aquela música assim, que você vai relaxar? Sabe o ócio criativo? Também é bom. Ou então aquela música que te dá ânimo, que te motiva. Eu tenho as minhas, eu não sei quais são as suas. Mas com quem a gente vai conversar hoje, que é o Guilherme, a música vai além dessa motivação, desse bem-estar, desse flow que a música traz. O Guilherme, ele faz com a música uma coisa... eu não sei, é difícil porque quando eu fiz fonoaudiologia a gente tinha até musicoterapia. E ele vai falar como que a música vai poder trabalhar no cognitivo, vai poder auxiliar as corporações e você na sua vida. Mas é ele quem vai falar, porque ele é aqui o especialista. Guilherme, obrigada. E eu quero cada vez mais conhecer a respeito do Piano House, mas eu quero conhecer também do Guilherme, que você conte um pouco da sua história, por favor. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, te agradeço muito pelo convite, Mariela. Eu agradeço. E como você bem estava fazendo na chamada, né, a música ela agrega muito para os ouvintes de música, mas muito mais para os fazedores de música. O que é um fazedor de música? Né? É o profissional? É o artista? Não necessariamente. Tem gente que a música ela funciona muito bem como um hobby, ou até mais do que isso, como algo que a gente consiga introduzir no nosso estilo de vida. Como hoje em dia as pessoas vão à academia, batem aquela foto no espelho, o famoso tá pago. Né? A minha ideia é trazer justamente esse sentimento para o universo musical. A ciência ela já vem mostrando, e na última década, quando você faz uma pesquisa com relação a materiais de estudo, de pesquisa, de amostragem, com relação à melhora nas pessoas a partir do processo de fazer música, não é de ouvir música, de fazer música, aumentou muito o número de registros. Na última década, quando você entra ali no PubMed, que é um acervo de estudos médicos americano, você vê mais de 3.500 trabalhos publicados. E tem uma curva vertiginosa subindo dia após dia. Como eu sempre falo com a minha esposa, né? Finalmente as pessoas entenderam e começaram a trazer provas reais de que, de fato, não era só uma coincidência, que, por exemplo, os grandes gênios do mundo da antiguidade, de hoje, que a gente considerava os gênios, se a gente fala do Albert Einstein, bom, o Albert Einstein, segundo, né, todo mundo conviveu com ele, é dito que ele tocava piano e violino, e que ele conquistou a sua esposa tocando a segunda sonata de Mozart. Sim, é verdade. Então, assim, as pessoas falam sobre a teoria da relatividade. Ele teve a epifania sentado ao piano. Então, muitos giram-se em torno dessa história. Galileu Galilei, Da Vinci, não só os gênios de outrora, mas os gênios da modernidade. Se você pega o Paul Allen, já falecido, mas que era sócio do Bill Gates na fundação da Microsoft, o Larry Page do Google também, todos eles tiveram esse acesso prematuro, precoce à música e levam isso com eles até hoje. Né? Então, eu a princípio achei que poderia ser uma coincidência, porque toda essa galera transformou o mundo em setores completamente diferentes. Então falei, bom, deixa eu procurar aonde as respostas podem ser dadas com uma maior firmeza, que é na ciência, a partir dos estudos. E não era uma mera coincidência. De fato, você consegue até mudar, de certa forma, parte da sua anatomia cerebral a partir da música, o corpo caloso. Tem um estudo de 1981, se eu não me engano, dos alemães, não vou lembrar os nomes, até porque... Sim. Não é um nome tão simples como um Silva ou um Eduardo, aquele né? Então é um pouquinho mais complexo de falar, não vou me arriscar, mas a gente consegue perceber a mudança real, né? Nas duas extremidades do corpo caloso, ele mais enxuto, mais grosso. Né? E você me fez lembrar o Herbert Viana, para trazer mais recente, né? Quando o Herbert Viana tem aquele acidente, para quem lembra, né? ou para que talvez o Leandro que está aqui com a gente hoje não lembre, que ele é novo, né? Mas o Herbert Viana do Paralamas, quando ele tem um acidente, ele perde massa encefálica. O que faz com que ele volte?
A música. A Mas aí já indisposição. entra hemisfério cerebral, já entram outras questões nisso Sim, tudo, né? sim. Mas você vê, ele entrava no grupo, né, dos fazedores e um fazedor cativo de música, né? A gente fala muito sobre o tripé necessário para que, de fato, o aluno ou a pessoa que está se expondo ao processo de fazer música possa colher os benefícios da música. O primeiro deles é a parte prática, né? O segundo é a parte teórica, que a maioria das pessoas deixam de lado. Ah, não, eu só quero tocar. Não, tudo bem, mas para tocar você precisa ter um conhecimento. Ah, mas eu conheço tantos músicos bons que não entendem nada. Eles podem não entender nada de um jeito formal, mas as sinapses foram feitas ali. Eles sabem acessar de uma outra forma, seja através da audição ou de uma percepção momentânea, o som que ele está procurando manifestar naquele instante. Ah, meu ouvido é ouvido absoluto? Você tem ouvido absoluto? Não, mas não. As pessoas Sim, dizem, sim. né? Não, eu tenho ouvido absoluto, eu não preciso de teoria. Sim, mas justo, você tem um ouvido absoluto. Sem a teoria, você empobrece a sua capacidade Sim, de com performar. certeza. Né? E o terceiro ponto é a prática em grupo. Porque quando você pratica em grupo, você precisa prestar atenção não só no seu umbigo, mas sim no que está acontecendo ao seu redor. Né? Então é muito interessante. E quando você vê as pessoas, obviamente, hoje em dia, apesar da gente ter uma maior renda girando no mercado, as pessoas terem mais acesso à informação, as pessoas, como eu costumo falar com todo mundo, né? Não é uma questão financeira, é uma questão de valores. Né? A galera paga 10 mil reais no celular, que vai tirar foto, enfim, conversar com a pessoa por WhatsApp, uma coisa que um celular de 1.500 também consegue fazer. Mas na hora que fala assim, vamos comprar um piano digital, vamos comprar um teclado de 500, 600 reais, não. Aí não dá, não faz sentido. Então a pessoa realmente ela não entende muito esse valor agregado da música. E eu consigo entender o porquê, Mariela. A gente mudou a nossa forma de se locomover, de se comunicar, mas a gente aprende música da mesma forma há quase 200 anos. E tudo que não tem transformação, perece. Então, os métodos, eles não têm uma linguagem que faça sentido para o jovem. O repertório, então, nem se fala. Você fala de Chopin, que Pokémon é esse? Não é esse que o menino vai pensar. É verdade, justo. Mas é evolução de qual? Que eu não sei. Então, assim, é muito louco, né? Igual você citou o Herbert, que é muito mais recente, e a maioria da molecada talvez não sabe nem o que é Paralamas do Sucesso. Sim. Né? Uma banda tão icônica aqui do Brasil. Então, assim, como a gente tem muita informação e as coisas vão acontecendo numa velocidade muito grande, essas coisas vão ficando para trás. E o ensino de música foi a mesma coisa. Então essa foi a proposta da minha empresa, trazer o ensino de música para o século XXI. E eu queria que ele estivesse onde as pessoas estão. Que ou a gente está trabalhando, ou a gente está estudando. Por que não? Por que não? E quando você fala isso, Guilherme, aí trazendo um pouquinho da questão de neurociências, neuroanatomia, quando você fala no trabalho de música, a gente está falando em hemisfério direito. Sim. Que não é o racional. E o quanto isso contribui para as organizações. O quanto o desenvolvimento desse lado, se você trabalha o hemisfério direito, o quanto isso vai te trazer de criatividade, o quanto isso vai te trazer de outros aspectos que a gente não tem, não é todo mundo que é ambidestro como era um Jô Soares da vida. Sim. Não é todo mundo que consegue desenhar. Eu lembro uma vez eu até fui tentar fazer um curso para aprender a trabalhar o lado direito do cérebro. E aí a gente tinha que desenhar de cabeça para baixo, que é uma das maneiras, né? E a música, ela traz isso. Sim. Esse trabalho, essa sonoridade, ela vai fazer com que o hemisfério direito nosso tenha uma participação mais ativa, e quanto isso é diferencial em termos de criatividade, e aí vem a inovação e tecnologia, o quanto isso contribui. Você tem alguns casos que você possa comentar esse respeito? Sim, é curioso, né? As pessoas, de fato, igual você falou, Mariela, do hemisfério direito, mas o esquerdo também entra em atividade quando a gente usa o tripé. Porque o que é a partitura? A partitura é a linguagem criada à época, que foi evoluindo com o tempo, ela não nasceu daquela forma. Né? Nem as notas tinham os nomes que a gente conhece como Dó, Ré, Mi, enfim. É uma outra história isso tudo. Mas pense a partitura como um enigma. Tá. Só que a gente entende as letras desse enigma, certo? E a gente vai juntando palavras. Igual quando você vai ler, sei lá,
por, tá. Então você lê primeiro o por, depois o tá. Você junta, entende isso e manifesta. Na música é a mesma coisa. É igual outro dia um desenvolvedor virou para mim e falou assim, Mariela, a linguagem de um desenvolvedor é uma outra língua. A mesma coisa da música, é uma outra língua. Você aprendeu aquela língua. Sim, quem racionalizou a música foi Pitágoras. Ela parte da matemática, então a música é um processo lógico extremo. É puramente matemática. O que acontece quando você toca no violão? Acredito que todo mundo já tenha visto, né? Quando alguém toca no violão. É uma alemárica falo. É curioso, né? Quando você vê, você tem uma corda mais ou menos desse tamanho, certo? Que você pode perceber que quando, para quem está só ouvindo e não está vendo a imagem, né? Quando você está vendo um músico tocar, ele vai apertando o braço do violão e vai diminuindo o quê? O espaço que a corda tem para vibrar. Quanto menor for o espaço que ela tem para vibrar, mais rápido ela vibra e mais agudo se torna o som. E o Pitágoras percebeu que isso se dava através, é lógico, que tem uma questão da grossura da corda, mas da extensão da corda. Se você vai pegar um piano de cauda de fato, a primeira nota, a nota da esquerda, onde começa o piano, ela é enorme. E a última é pequenininha. Porque ela é muito aguda, é um barulhinho, um cristalzinho. E a última, fica meia hora rodando o som, porque ela vibra muito devagar. Gente, a acústica é tão fantástica, eu tenho que tomar um cuidado pra gente não ir pra esse lado quando a gente tá conversando. Porque como eu sou especialista em voz, e você tá falando, é a mesma, como fala, o funcionamento, a base, tudo é a acústica e que tem a ver com a voz. Isso é encantador, isso é fantástico. Então, a gente tem que tomar cuidado se não vai para outro lado. Então você vê, o resultado ele vai partir muito além dessa percepção do abstrato, que é a parte intangível da música, quando você fala de sentimentos, enfim. Por que você se emociona quando escuta uma música de determinado intérprete? Porque ele tem uma resolução sobre aquele sentimento que entra em ressonância com você, quando você escuta. E tem toda uma questão harmônica também, da opção dos acordes que se escolhe, que também é pautado em matemática, ou seja, a música ela é a correlação, eu falo que a música ela é a única exata humanizada, porque é uma matemática que eu consigo interpretar. Porque 2 mais 2 é 4, não tem interpretação, mas a música, o 2 mais 2 dela pode ser 5. Ela não é tão, ela é exata, claro, pelos seus cálculos, mas o tônus que eu crio é a partir da minha experiência, do abstrato. Né? Então ela é a união do raciocínio com o emocional. A união perfeita, é o crossfit do cérebro. Né? Então, em termos de resultado, é claro, ela não é como, por exemplo, você pegar um celular e você acessar determinada coisa e o resultado se faz presente naquele instante. Música, já diz, né? O processo musical ele é um processo de médio a longo prazo. Não é uma coisa que você começa hoje e fala, pô, semana que vem minha atenção já tá bombando. Não é assim. Não é assim. A gente precisa ter a periodicidade, praticar a música diariamente, que é o que a gente propõe no curso, 15 minutos, mas praticar diariamente para se colher os resultados. Né? E a gente começou a rodar nas empresas tem exatamente 1 ano. Completou agora. Completou no dia 17. Amanhã vai completar... 17 de janeiro de 2023. Exato. Então vai completar 1 ano. E a gente já tem cases bem interessantes. 1 ano já é uma exposição razoável, né? De pessoas que jamais diriam que conseguiriam tocar um instrumento, pessoas com mais de 40 anos, que nunca tinham tido acesso à música e já compraram o seu primeiro piano, para a família poder tocar também, porque a gente estende o benefício às famílias. Então, se você tem um filho, 2, que sejam 2 colegas, você pode estender o convite à nossa plataforma e ele aprende piano de graça no conforto da casa dele. Então você vê pessoas que têm uma ansiedade exacerbada, uma dificuldade extrema de concentração, né? O famoso, não vamos colocar como assim, o que é o TDAH? É um mistime, um descompasso entre o córtex motor, auditivo e visual. O que eu trabalho, eu digo, né, qualquer pessoa que se expõe à música nesse formato embasado no tripé. Motor, visual porque estou lendo e auditivo porque estou me percebendo. Então você faz um crossfit dentro do seu cérebro ali, uma musculação pesada por todo o período que você está praticando. Eu sou prova viva, eu tomei remédio controlado por 7 anos. Depois que eu comecei no processo musical, claro, com uma pauta muito mais profissional, então eu ficava muitas, 10, 12 horas todos os dias sentado no instrumento, eu comecei a me entender melhor. Porque me gerou uma introspecção, um individualismo do pensar ali, que eu falei, pô, por que eu ajo assim? Por que o meu corpo responde dessa forma a determinado estímulo?
E eu comecei a conseguir perceber e ceifar aquilo que não era legal. Pô, já faz 10 anos que eu não tomo nada. Você tomava só água agora. TDAH? Não, eu tinha uma depressão muito forte. Né? E eu consegui entender os mecanismos que ativavam a minha depressão. A medicação ajudava a controlar a minha parte hormonal, mas não mudava a minha forma de pensar. Sim. Né? Então, assim, a música ela é muito plural. Te trouxe um autoconhecimento e com isso você foi mudando. Sim. Então, a queda de ansiedade nas pessoas é impressionante. E o poder de concentração também, né, que a gente vê dentro das empresas. É impressionante. A gente vai fazer uma pausa agora para falar sobre isso. Quais são as questões, não seriam questões, quais os ganhos que a gente tem? Você já falou aí de concentração. Que mais? Assim, da nossa percepção de raciocínio lógico, criação de senso crítico, capacidade de cálculo. A gente vai voltar nisso para que a gente possa mostrar o como isso é importante para a organização e a gente já volta. Talvez algumas pessoas pensem na música só como algo que você coloca para tocar, que você está ouvindo. Eu, por exemplo, sou uma. Tô lá cozinhando, tô lavando, mexendo alguma coisa na casa, eu deixo tocando alguma música que me agrada. Eu faço uma outra coisa. Eu tô trabalhando, eu preciso de barulho. Somos dois. Então, eu deixo aquilo, às vezes eu não tô nem prestando atenção no que está acontecendo, mas eu preciso do barulho. Eu sou daquela que entra em casa e liga a TV e deixa baixo. Posso estar em qualquer outro cômodo da casa, mas tem algum barulhinho ali, porque eu sou auditiva. Né? A primeira questão é a audição. Mas qual é o ganho que vem com alguém que pratica a música? Porque a gente está falando só no escutar, mas a sua proposta é a prática da música. Sim. Quais são os ganhos? Como eu falei lá atrás, a música é muito plural. Então todo mundo colhe o benefício dependendo da sua necessidade e também da sua faixa etária. Dentro das corporações, a maioria das pessoas tem ali a partir dos seus 18, 19 anos. E o que mais essas pessoas estão procurando é performar. Acho que todo mundo, né? Desde o jovem até a pessoa um pouco mais velha, procura performar melhor. Performar também é uma palavra que tem um significado vasto. O que é performar melhor? Para você é diferente? Sim, qual é a sua necessidade de performance? Para um programador é a capacidade de calcular melhor, de conseguir focar no cálculo, entender o problema, resolver o enigma, como a gente falou da partitura mais rapidamente. Ele está habituado a resolver problema, a tomar decisões rápidas, a correr riscos, a se expor. Então, assim, a música, a aula de música, a correlação que eu faço entre a aula de música e a rotina corporativa é que elas são sinônimos. São sinônimos. Por quê? Ela se divide também em 3 partes: aprender, relacionar e apresentar. O que é o aprender? Aprender é quando você recebe um novo briefing lá no teu e-mail. Pá! Putz, projeto novo para a empresa X. A gente precisa disso, aquilo, outro, é assim, assado. Cada um no seu setor, cada um vai fazer a sua pesquisa. Né? Para entender qual é o conteúdo, aquilo que vai acontecer. No segundo momento, o que acontece? A discussão, que é a parte de relacionar. Eu fiz minha pesquisa, você fez a sua, o Leandro fez a dele, e a gente vai discutir. Eu fiz a parte de imagem, você fez a parte do back-end, de programação, ele vai fazer a parte de estética, o que quer que seja, a gente vai discutir para tentar chegar num consenso, para se formatar um produto. Que é a mesma coisa que acontece na aula, quando a gente discute com o professor. Né? Mas como é que vai ser essa parte? Como é que vai ser aquilo? Ou a partitura diz isso, a partitura diz aquilo. Que harmonia que vai ter? Como é que vai ser? Tá legal, a interpretação tá bacana, mas o pedal funcionou direito, como é que é a mão direita, o movimento tá bom do pulso. E a terceira parte, que é a apresentação, que na meio corporativa é o quê? É a venda. Então você primeiro pesquisa o seu produto. Né? Pesquisa a ideia, né? Perdão, não é nem o produto. Relacione, cria-se o produto e depois chega para a venda final. E a música é a mesma coisa, é a apresentação. Por que o Coldplay coloca 50 mil pessoas dentro de um estádio? Porque é bom, mas porque ele vende bem a mensagem. Na verdade, todo artista, toda pessoa, todo fazedor de música bom, ele convence o público dele. Que aquilo que ele faz é importante, por isso que ele vende tanto. Todo bom artista é um grande vendedor, no fim das contas. Então, assim, tudo está entrelaçado. Quando a gente fala assim, mas qual é o ganho? Não é um ganho. Por isso que eu costumo falar, você performa melhor, porque você está sendo treinado nesses 3 setores o tempo inteiro. E a gente só faz isso na nossa vida, né? A gente cria produto, discute produto e vende produto, não importa a área que você trabalha. Agora me diz uma coisa, Guilherme, quando você faz isso na Piano House, você
traz à consciência isso que a gente está conversando aqui, ou simplesmente você deixa no âmbito da música? Olha, eu sempre palestro, né, quando a gente vai apresentar o projeto, faço os acompanhamentos com a turma e a gente conversa muito com os alunos. E a gente faz as perguntas, é claro, não no primeiro momento, como eu falei para você, precisa de um processo de maturação, mas sempre rola aí o famoso, e aí, como é que tá? Tá indo bem? Tá rolando? E o cara fala, puta meu, eu já não consigo mais ficar sem. Tô adorando, pô, percebo a diferença, hoje eu tenho uma percepção do que é ritmo, uma coisa tão básica. Básica, mas para quem entende o que é. Né? Ritmo é uma repetição, né? E mais do que isso, ele é uma decisão. Porque o que é ritmo? Peraí, como? Ritmo, por que ritmo é uma decisão? Porque eu decido quando ele vai acontecer, com qual frequência, como e onde ele vai acontecer. Nós andamos no ritmo, a gente fala ritmado. Né? O que diferencia a música dos sons, porque a gente fala dos sons da natureza, é a ausência de ritmo dos sons da natureza. E quando está ritmado, a gente dá nome. Chuva. Passarinho cantando. Não é o Kiko chorando, não. É o passarinho cantando. Vai pra MTV que fica mais fácil. Fica mais fácil. Então, você entende? Essa percepção, onde a música ela está atrelada a tudo, absolutamente tudo. Essa questão rítmica é muito forte. E as pessoas muitas vezes falam, pô, eu não tenho ritmo. Falo, claro que você tem. Você não canta parabéns? Parabéns pra você. Você canta, você só não percebeu. Você só não se apossou daquilo pra você. Você anda também no ritmo, senão você cai. O ritmo pode até melhorar, você pode mudar o ritmo, mas você tem. Você percebe, quando você percebe o ritmo, né? Pessoas que fazem aula de dança, têm essa cadência, geralmente se comunicam melhor. Porque conseguem cadenciar a forma de pensar. O ritmo também está atrelado à cadência. A gente pensa de forma cadenciada. Você não percebe algumas pessoas que falam meio atropelado, assim, não cadenciam o pensamento. É muito engraçado, ela vai me matar, mas eu vou contar. A minha filha de 17 anos, tem hora que ela fala... Eu falei, calma, primeiro, não só respira. Comunicação significa que o outro tem que te entender. Então o seu ritmo tem que ser para o outro entender. Você percebe como a gente atua em áreas diferentes, mas olha a Sim. Convergência. E qualquer pessoa profissional que a gente sentar aqui, a música é a primeira arte. E aí ela vem, quando você vai falando, às vezes o dia a dia, a gente dá outros nomes, mas se a gente trouxer para a música, o ganho vai ser fantástico, porque dá para pegar depois e linkar isso aqui. Absolutamente. O processo de interiorização, como eu falei para você, de criar-se um individualismo. Não, o individualismo não é o egoísmo, não tem nada a ver. É o processo de se auto-entender, de se compreender. Igual você mesmo falou, a gente tem uma certa carência de algumas coisas, a gente não consegue às vezes ficar em silêncio com a gente mesmo. Eu falo isso às vezes por mim, igual você falou, eu chego em casa e preciso ligar alguma coisa. A gente precisa sempre estar em contato com alguma outra coisa, mas por que não estar em contato conosco um pouco? Pegar uma parte do seu dia, como a meditação também consegue fazer isso, mas tem pessoas que às vezes não conseguem entrar no processo de meditação, mas tem outras ferramentas que fazem com que você se conecte. A música é muito forte nesse sentido. Ela não só te conecta com você mesmo, mas ela faz você falar através do quê? Da comunicação empática, que é a comunicação que carece de voz. Você está manifestando a tua música, a tua ideia. Por mais errada que você esteja julgando, fala, putz, está horrível isso. Mas é o que você está conseguindo manifestar naquele instante. E você vai lapidando, e você vai aperfeiçoando, e você vai encontrando caminhos. Isso se reflete em absolutamente tudo. Quando você fala isso, dá até vontade de aprender música, né? A gente pode fazer isso daqui a pouco. Porque eu não sei absolutamente nada. Eu brinquei com vocês. Trabalhei com muitos cantores, ensinando a questão vocal, mas não sei cantar. Mas eu tenho certeza que se eu fizesse, o ganho que eu teria em várias áreas seria incrível. E com certeza com relação à música como um todo, claro, né? Você ganha de bônus. Aprender a tocar um instrumento é o bônus do processo. É isso que a gente prega. Guilherme, como que começa então? Vamos lá, Mariela, eu não sei absolutamente nada. Eu fiquei lembrando aqui, enquanto você estava falando, eu tive uma paciente, na época que eu tinha consultório, e olha que eu já não tenho consultório desde 2003, se bobear, eu nem era nascido. Mas quando eu tive consultório, eu tinha uma paciente que era uma professora de canto. E a gente resolveu, num determinado momento, fazer uma pergunta. Ela ia me ensinar música e eu ia fazer o trabalho vocal com ela. E aí, na hora do 3, 4, ai do céu, não vai.
E aí acabou que a gente foi de uma outra forma. Mas se eu quiser começar hoje, por onde que eu começo? Uma coisa que você colocou, né, da experiência que você teve, né? É muito comum a gente pegar pessoas que tiveram uma experiência pregressa, frustrante com a música e falam, não, isso aqui não é pra mim. Isso aqui não dá, foi meio isso que eu senti. Isso aqui não vai, eu preciso ter um talento, ou as pessoas até pensam, uma inteligência diferenciada. Como é muito pelo contrário, você fica inteligente pelo processo por fazer música. Não você é inteligente para poder fazer música, é o contrário, é a música que te torna inteligente, né? É o processo de fazer música. E o meu trabalho foi justamente mitigar essas frustrações do aluno. Eu faço um trabalho meio de advogado, eu fico procurando defeito e tentando resolver esses defeitos para implantar dentro do curso. Então eu brinco com todo mundo, o que eu preciso que você faça é só sentar e assistir uma aula. Se você no final dessa aula não estiver lendo minimamente partitura com as duas mãos, minimamente, né? Ajustando a expectativa, claro. Minimamente, tocando minimamente com as duas mãos, não precisa continuar. Eu nunca tive uma resposta que não tenha sido positiva. Falo, caraca, consegui, cara. Mas foram anos projetando isso, testei com todo mundo que você possa imaginar. Eu prego que a plataforma a partir dos 10 anos de idade, Fundamental 2, né? Até aí o céu é o limite. Né? Muito disso aconteceu quando eu comecei a trabalhar com pessoas com necessidades especiais. Né? Isso eu não atuo dentro da empresa, mas na minha vida privada mesmo. Sim. Que eu queria fazer algo que fosse para todo mundo mesmo. E quando eu comecei a ter experiência com alunos especiais, eu falei, o que falta é só a linguagem que consiga se comunicar com essas pessoas. E isso funciona para todos. Então, a criação do projeto em si, ela mitiga essa frustração do não... Você vai errar, isso é fato. Isso eu não consigo tirar de ninguém, porque isso é inerente à vida, mas você vai conseguir acompanhar um raciocínio lógico que vai fazer sentido para você e que você vai conseguir começar a resolver esses pequenos enigmas da partitura em si e esboçar isso nos seus dedos em forma de música. É esse o ponto. Nada mais do que isso. Eu preciso que você se permita sentar e experimenta, sem compromisso. Igual comer um pedaço de bolo novo. Dá uma olhada, vê como é que é. Você me fez pensar em duas coisas. Primeiro, vários médicos que eu conheço que tocam, né? O quanto isso os faz performar de uma forma diferenciada. Eu me lembrei disso quando você estava falando. Existem bandas de médicos, né? Muitos se unem e vão tocar. Antes da empresa eu vendia pianos. Então eu convivi com muitos, provavelmente, desses médicos. E para mim a consonância que eu entendo entre a música e a medicina é a palavra cuidado. Então pessoas que têm a vontade de cuidar, seja do próximo ou de si mesmo, vão buscar mecanismos que proporcionem esse cuidado. Então por isso que eu entendo que o médico tem essa relação muito forte com a música, porque ele serve as pessoas dessa maneira e obviamente se serve também de cuidado, além obviamente de toda a questão performática que a música traz, o cirurgião, o cara que está ali tomando decisões rápidas, correndo risco, a gente corre, pô. É claro, eu errando uma música numa apresentação, o máximo que eu vou tomar um tomate. Né? Mas o médico errando numa cirurgia já é uma outra situação, mas você precisa ter coragem. Para qualquer uma das situações, subir num palco e se apresentar, se colocar à prova para alguém, seja para um colega, a mão já começa assim, ó. Você já vai tocar, já falando, peraí. E toca, mas você vai vencendo e aprendendo a controlar isso. A minha concepção é, se eu errei, azar de quem ouviu. Azar de quem ouviu. Amei isso. Agora, outra coisa que eu fiquei pensando aqui, que muitas vezes as pessoas acham que, por exemplo, o xadrez vai trazer um benefício cognitivo para performar, porque traz a inteligência, não sei o quê. Mas não é só o xadrez. Não, é a conjunção de coisas. E só o xadrez também, e eu digo xadrez porque eu convivi com isso, porque meu filho jogou xadrez durante uma boa parte da vida, foi campeão em vários campeonatos que ele participou, mas se você não aprender a trazer o xadrez para o seu dia a dia, ele vai ficar no âmbito do xadrez. Sim. Então, o que você faz, que eu estou achando interessante, não é a música pela música.
Você vai fazer com que a música traga benefícios para você em qualquer lugar que você esteja. Exato. E aí você vai aprender a música com um propósito. É isso mesmo? Exato. Você traduziu a função da empresa. Para nós somos uma porta de entrada para o universo musical. O bônus de estudar conosco é que você aprende música. O bônus é esse. O objetivo não é esse. Eu não quero tornar uma nação absolutamente profissional. Não é nem isso. O curso não é nem voltado para isso. Eu quero que você colha os benefícios. É a mesma coisa que eu fiz na música clássica. Eu sempre odiei música clássica, mas eu estudei muito música clássica porque eu queria a mão na época. Mas eu não queria ser músico, recitalista de música clássica. Fiz muito, mas não era isso que eu buscava. Não era o seu objetivo final. Não, mas eu fui lá buscar porque eu sabia que aquilo ali ia me trazer benefícios e trouxe, musicalmente falando. E essa é a mesma proposta da empresa. Não quero músicos, mas quero fazedores de música. Essa é a ideia. Pessoas que consigam fazer, e não só isso, também ouvir uma canção e falar se realmente, que é uma coisa que eu percebo que carece muito hoje em dia, o que na linguagem, uma linguagem mais sarcástica, o que é sacro e o que é profano, o que é bacana e o que não é. Porque, enfim, é até uma coisa que a gente conversou até um pouco em off aqui, antes da gente começar a bater um papo, de como a música tem o poder de influenciar. Com certeza. Suas atitudes, sua forma de pensar, né? E quando a gente analisa o cenário atual hoje, se a música ela tem, a cultura, ela tem a função de conseguir apontar a nossa forma de pensar para algum lugar, eu confesso que esse lugar eu não estou muito afim de ir, do que eu escuto em rádio, assim, porque apologia às drogas, supersexualização da mulher, ainda mais de forma precoce, objetificação da mulher. E as pessoas acham que não tem nada a ver, que é só uma letra. Não, eu fico abismado, assim, quando eu vejo o pessoal defendendo uma mulher, poxa, mas tá bacana, tá legal. Eu falo, mas como que tá bacana uma letra dessa? Olha como ele se refere a você, e você dança e curte, dá o seu dinheiro suado para estimular isso. Mas todo mundo gosta, os veículos de comunicação trazem isso à tona. Não é a batida gostosa, porque às vezes tem uma batida que é gostosa. Sim, claro. Mas não vai ser isso, a gente tem que entender o tudo. Eu quero estar na festa, eu quero estar presente, né? Eu quero fazer parte disso, mas aí que entra o lance do senso crítico. Por quê? Né? Quando a gente confronta muito, igual eu sou uma pessoa, graças a Deus, livre de vício, não bebo, não fumo, eu pergunto, por que você bebe? Quando a pessoa faz eu falo, você não sabe nem o que você está fazendo, você está seguindo o fluxo. Eu gosto do gosto. Beleza. Você gosta? E o de novo. Eu falo, bicho. Então assim, as pessoas, esse efeito manada ele é muito comum, ele acontece, e na música ele é muito prejudicial, porque ele mata o ser humano na forma de pensar. Na hora que ele percebe, ele já está totalmente envolto naquelas ideias e praticando aquilo sem nem perceber. E você traz com essa proposta um senso crítico. Sem querer querendo. Meio Chaves. Sem querer querendo, porque assim, dentro da plataforma, eu só falo de música. Eu não aponto o dedo a ninguém, eu não converso, a não ser explicar para você música. Agora, o que você vai fazer com o poder que lhe foi dado, não compete a mim. Né? Eu só estou trazendo para você a oportunidade de poder ter acesso ao mecanismo que transforma a vida das pessoas. Cada um à sua maneira. Agora, o que você vai fazer com essa transformação já não cabe a mim ou a nem a ninguém, só a você. É uma decisão sua. Né? Agora, você... Enfim, eu tenho uma coisa que eu não posso falar aqui, mas enfim... Eu tenho sérias críticas ao cenário de música atual, que é o meu trabalho. Né? Eu sei a gravidade disso, eu sei a frustração que isso causa, eu sei o quão coisas... É porque você sabe aonde que isso atinge emocional e espiritual, bioquimicamente. Absolutamente. Porque influencia bioquimicamente. Absolutamente. É essa a questão que a gente tem que ter. A música, ela não é a música simplesmente por ser. A gente está conversando aqui o tempo inteiro que ela influencia o desenvolvimento cognitivo. Você começou falando de gênios da humanidade que estudaram música, então ela comprovadamente desenvolve o cognitivo e ela influencia bioquimicamente. A gente tem que lembrar sempre disso. Tem um experimento, você colocou isso agora, entrou uma carta aqui na caixa, muito interessante, feito, eu não me lembro, eu leio muita coisa, acabo esquecendo os nomes e datas, mas um experimento muito interessante feito com crianças,
com de 10 a 12 anos de idade, onde tinha como se fosse uma sessão de slides, que elas iam trocando de forma muito rápida. E tinha algumas imagens que apareciam, tinha lá, uma imagem de uma pedra, de uma maçã, de uma bananeira, e por exemplo, as imagens elas iam se repetindo de uma forma aleatória, só que tinha algumas imagens que eram duplicadas, então você tinha mais pedras do que bananeiras, mais maçãs do que aves. E essas imagens ficaram passando por 30 segundos, se você olhando para aquela trocando de imagem rapidamente. E no final era perguntado qual a imagem que você conseguiu enxergar, qual as imagens que você conseguiu lembrar que você viu. Automaticamente as pessoas se lembravam das imagens que repetiram mais vezes. Ou seja, quando você é exposto a uma repetição plena de algo, você acaba desenvolvendo uma preferência por aquilo, sem querer querendo. E aquilo acaba, obviamente, influenciando nas suas escolhas e nas suas decisões. Então não adianta a pessoa falar pra mim, quando eu pergunto, por que você ouve isso? Que eu pergunto, na maior cara de pau. É o A de novo. Mas isso não, eu tenho senso crítico, isso não me influencia. Eu falei, será? Você talvez não seja tão influenciado como você acredita que não seja, mas eu discordo. Agora pega uma criança, um adolescente com 11 anos, 12 anos, que está ali, com todos os sensores ligados, sem saber para onde vai, que é normal, sabe? Que é bacana, que o tráfico é legal, que essa vida é bacana, que ela funciona, que você não... Enfim, é um espectro longo com relação a isso. Isso é muito sério. Agora, Guilherme, a gente conversou aqui em off sobre uma coisa que a gente acabou não conversando aqui na gravação, mas que eu quero que depois a gente faça um outro episódio, para você falar da música, por exemplo, nos games, que você falou. Sim. Mas a gente vai ter que conversar sobre isso num outro episódio. Mas quem quiser conhecer mais sobre a Piano House, aonde que vai encontrar? Claro. Olha, igual eu estava conversando com você em off também, meu trabalho ele é muito de formiga nesse sentido. Eu gosto de conversar com as pessoas presencialmente. Claro, tem o meu Instagram, que é Guilherme Golias, que é o meu nome mesmo, onde eu posto todas as coisas da Piano House, os trailers, vídeos. A Piano House não tem uma página em si para ela, dedicada a ela, só que a minha página ela cumpre essa função, que eu sou bem reservado na minha vida pessoal, então eu só posto coisas correlatas à música, à ciência aplicada à música, resultados de alunos, depoimentos, coisas novas que nós estamos implementando na plataforma, novas temporadas, que a plataforma a gente funciona como se fosse uma série, então a gente lança novas temporadas de estudo, cada uma pautada em determinada coisa que o aluno queira ali estudar naquele determinado instante. Então ali você vai me encontrar, Guilherme Golias, eu vou postando as novidades, seja através dos posts em si, stories, enfim, tem lá os destaques para você poder conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Então a gente vai combinar que a gente vai encontrar de novo e vai falar mais sobre essa questão do poder da música, por exemplo, igual você comentou dos games, o quanto isso te influenciou, né? O quanto você enxerga isso de uma maneira diferente. E a gente vai continuar falando do desenvolvimento cognitivo e emocional que são relacionados à música. Vou deixar só uma pílula para você, vai. rápido. Igual eu falo sobre as músicas dos jogos, né? Você sabe qual é a trilha sonora do Homem-Aranha? Cantarola ali pra mim. Hã? Cantarola o tema pra mim. Qual que é a trilha sonora do Mario? Eu não assisti. Do Mario? Não. Eu sou do Pac-Man. Eu vou do Pac-Man. Perfeito, né? O que me fez... Você já lembrou, você já consegue cantarolar de certa forma. Agora, do Homem-Aranha você não tem nenhum laço. Qual que é o do Homem-Aranha? Sabe por quê? É muito louco isso. Spider-Man. Gente, só um parênteses aqui. Vocês estão ouvindo que estamos eu e Guilherme conversando, só que hoje o Leandro está aqui. Então, essa voz que vocês ouvem do além não é do além. É o Leandro que está aqui também e ele tá lembrando aqui dos temas. Sabe por quê? Porque geralmente as trilhas de filmes, eles são feitas para serem consumidas com os olhos. O tempo inteiro. Perceba, você associa, quando você é Homem-Aranha ali, dando as teias pela cidade, aquela trilha, aquela orquestra, acontecendo de fundo, vem aquela emoção, aquela coisa. Já quando você fala em jogos de videogame, geralmente você vai precisar ficar um tempo com aquilo. Você precisa criar familiaridade com determinado personagem, com determinado local. Então você tem trilhas específicas com temas muito fortes que impregnam na cabeça das pessoas. Então, a música oriental, que geralmente o videogame partiu de lá, tudo partiu de lá, tem essa cultura muito forte
jogos orientais. Os ocidentais já apelam mais para esse mercado dos filmes. Por isso que eu me identifiquei tão fortemente com a cultura dos jogos, principalmente os jogos orientais. Porque eles trazem, no seu formato musical, essa questão muito forte do tema. O tema do Darth Vader você conhece. Tan, 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 tararã. Agora me fala outra música da série. Star Wars. Não lembra, né? É muito forte isso. Agora, quem é da minha faixa etária, tá? Eu tenho 4.9 e que teve Atari na vida, eu vou encerrar isso aqui só pra... Lembra aí como que era o Pac-Man? Lembra como era o Pinball? Garanto que você vai lembrar. Outro que eu tinha, do canguru. Lembra do canguru? Como que era o canguru? Vai pensando aí nos videogames que você teve na sua vida. Enquanto isso não. Gente, eu tô aqui com a música do Pac-Man aqui, ó. Você viu? É muito forte, né? É muito bacana. A gente vai ter que gravar um outro episódio sobre isso. Claro. Tá bom? Obrigada demais, Guilherme. Foi um prazer. Foi um prazer te conhecer, foi um prazer trazer esse assunto aqui. E como isso pode ajudar nas corporações. Às vezes a gente fica preocupado buscando determinadas soluções. Às vezes a solução pode ser mais criativa, mais agradável e vai trazer um resultado incrível, que às vezes a gente não consegue mensurar o quanto vem de resultado. E mais do que isso, né? As corporações hoje ofertam várias atividades diferentes, mas uma academia você consegue fazer fora da corporação, um yoga, talvez, e uma aula de piano. Se você não tem um instrumento em casa, como é que você faz? A gente possibilita uma atividade única, de fato, para que a pessoa realmente fale, pô, eu só vou conseguir fazer isso aqui. E de fato, geralmente é isso. Então, fica a dica. Fica a dica para vocês encontrarem o Guilherme Golias lá e a Piano House. Tá? Prazer. Obrigado. Eu te agradeço muito. E mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui acompanhando esse episódio do Inovação na Veia. E eu tô te esperando no próximo. Mas antes, lembra, @podcast.inovação na veia, @café com Mariela Parolini. Um beijo e Deus te abençoe. E aí, gostou? Então segue, porque cada conversa traz mais novidades e entrevistados com expertises inspiradoras. Aproveita e compartilha também, porque eu tô te esperando para mais um café no próximo episódio. Até lá!